Quanto à classificação, as opções podem ser de dois tipos, europeias ou americanas. As opções europeias têm exercício apenas no dia do vencimento. Já as americanas têm exercício em qualquer momento até o vencimento. No Brasil, o modelo é o de opções americanas, porém não costuma ser comum o exercício de opções antes do vencimento. Entretanto, não é impossível que isso aconteça. A classificação também pode acontecer quanto à posição da ação, da cotação atual da ação, relativamente ao preço de exercício. Nesse exemplo, nós estamos vendo as ações preferenciais da Vale, ou seja, Vale 5, cotadas nesse momento por 28,29. E nós estamos vendo três opções: Vale A 26, Vale A 28, Vale A 30. Ou seja, as opções de compra com vencimento em janeiro, todas as três, em strikes diferentes, com preços de exercícios diferentes, 26, 28 e 30. Você pode, nesse momento do curso, em que você ainda não tem muita prática, porque pode não ter ainda praticado diretamente no mercado de ações, você pode estar se perguntando por que alguém negociaria uma opção com preço de 26, se nos exemplos do terreno nós sempre aprendemos a trabalhar com valores de exercício, preço de exercício acima, ou seja, somente se o preço do terreno alcançasse 100 mil, se uma ação alcançasse um preço superior. Porém, saiba que não é bem assim que funciona. Existem praticamente exercícios em todos os strikes, em todos os preços praticamente. Existem vários tipos de operações diferentes com opções. Então, não se prenda a achar que as opções existirão apenas para preços superiores aos que está sendo negociado agora na bolsa. Até porque pode ser que a Vale estivesse a 25 no passado. E aí a opção pode ter sido lançada a 26 naquele momento. Mas, voltando, não se prenda a achar que sempre uma opção só vai ter sentido se estiver acima do preço da cotação. Não existe isso. Pode ser abaixo do preço da ação, pode ser acima. E esse abaixo ou acima ou próximo do dinheiro é justamente essa classificação. Ou seja, in the money, at the money e out of the money. O que nós vínhamos falando acima do preço era out of the money. Ou seja, o strike de 30, o preço de exercício de 30, era fora do dinheiro, que é o que você estava até agora habituado. O strike de 28, que é o mais próximo do preço atual da ação, é o at the money. E esse de 26, vamos dizer assim, mergulhado no preço da cotação, é in the money. Então, in the money é quando o preço de exercício é menor do que a cotação atual da ação. Você fala que essa opção de compra está dentro do dinheiro. At the money é no dinheiro e out of the money é fora do dinheiro. Nesse caso, nós estamos vendo agora um outro conceito, de valor intrínseco e de valor extrínseco. A Vale, estando cotada a 34,20, quando você pesquisa no home broker Vale J36, que é uma opção out of the money, e a partir de agora eu peço licença a você para falar OTM, e quando for at the money eu vou falar agora ATM e in the money eu vou falar ITM. Então, uma opção OTM Vale J36 está com o prêmio de R$1 negociado na bolsa. E aí você pensa o seguinte: o que levaria uma pessoa a pagar R$1 para apostar, na verdade, R$1 pelo direito de comprar uma ação por R$36, sendo que hoje ela está cotada a R$34,20? Você concorda que isso, vamos dizer assim para você entender melhor, é pura especulação? Essa pura especulação tem um nome. É valor extrínseco, é gordura. É um valor que só se deve à existência de tempo, expectativa, esperança,
perspectiva de alta. E isso é algo totalmente subjetivo, porque poderia ser 80 centavos, poderia ser 90, 97, 32 ou 1,57. Então, esse valor da opção fora do dinheiro, que equivale àquele exemplo dos R$3.000 do nosso terreno, é devido puramente à expectativa. Não existe como você dizer quanto deveria. Isso é negociado em bolsa de valores. E é essa negociação que chega a esse R$1. Já o valor intrínseco não, é diferente. Seria um valor justo a pagar por uma opção caso não houvesse expectativa. Aí você fala, Ricardo, mas vamos lá. Aqui tem valor intrínseco nessa opção de R$1? Não. Nesse caso, tudo é valor extrínseco. Tudo é expectativa. As opções fora do dinheiro só têm expectativa. Apenas valor extrínseco. Nós vamos ver isso, vai ficar mais claro nos próximos slides. Mas nós vamos chegar ao conceito de valor intrínseco, que seria esse valor justo a pagar. Por exemplo, uma outra opção, Vale J32. Coloco no Home Broker, vou pesquisar no Google ou em algum outro serviço de cotações, qualquer outro que seja, e obtenho do mercado 3,25 de retorno. Isso eu descubro pesquisando no site da corretora, na bolsa de valores, pergunto ao meu assessor de investimentos e descubro que 3,25 é a cotação atual. Isso fica oscilando ao longo do dia. Considerando que o valor atual da ação é R$ 34,20, vou lhe lançar uma pergunta. Vamos imaginar que R$ 34,20 fosse o preço atual de qualquer objeto que você queira imaginar. Pense em qualquer coisa que custe R$ 34,20. Por exemplo, pense numa pizza que você quer comprar. R$ 34,20 o preço da pizza. Se o vendedor dessa pizza, o balconista, quisesse que você pagasse R$ 32,00 por ela daqui a alguns minutos, quanto que ele lhe pediria antecipado? E seria justo ele lhe pedir para que o valor continuasse R$ 34,20? R$ 2,20. Porque é justo cobrar de uma forma que a soma fique o valor daquela pizza. Deu para compreender que existe um valor justo a pagar somando agora e depois? Da mesma forma, nas opções, quando você tem o preço de exercício abaixo do valor da ação, sendo esse preço de exercício 32, que é o que você vai ter de direito a receber no futuro, caso seja exercido, você vai cobrar agora pelo menos 2,20 de um João, de um titular que vai exercer de você o direito no futuro. Esse é o valor intrínseco. É um valor de pelo menos. Pelo menos eu quero 34,20 menos 32. Pelo menos eu quero um valor justo, que é o valor atual da ação menos o preço de exercício, quando está dentro do dinheiro, quando está in the money ou ITM. Aí você fala, mas o preço da opção está 3,25 no mercado. Então, esse 1,05 a mais que está no mercado se deve a quê? Aí sim, a resposta. A expectativa, a especulação, as perspectivas de alta, a turbulência do mercado, a tudo que está envolvido. Então, esse 1,05 é o valor extrínseco. Espero que agora tenha ficado mais claro o que é o valor extrínseco e o que é o valor intrínseco. Portanto, toda a opção é composta por valor intrínseco mais valor extrínseco. Nesse outro exemplo, nós temos um preço de exercício por R$ 34,00, com o valor atual da ação por R$ 34,20. Sendo o preço de exercício R$ 34,00 e o preço da ação R$ 34,20, qual é o valor intrínseco? 34,20 menos 34, 0,20. Se o prêmio da opção é 1,95, como é que eu faço para descobrir qual é o valor extrínseco? É só pegar 1,95 menos 0,20. Então eu descubro que 1,75 é o valor extrínseco. Essa opção é uma opção at the money, é uma opção ATM.
E aquela opção que eu mostrei em alguns exemplos atrás, que é uma opção fora do dinheiro, o OTM, Vale J36, que está com o prêmio de R$1, custando R$1 na bolsa, ela não consegue mergulhar na piscina. Então, nesses exemplos todos, agora se você voltar, você vai imaginar que a gente imaginou uma piscina, em que você mergulha o preço da opção. Então, observe que aqui nesse caso, todo o preço da opção está fora da piscina. Nada mergulha. Isso quer dizer o quê? Que todo o valor é de expectativa. Então, realmente, nesse caso, se eu fosse até calcular da forma como nós fizemos para encontrar o valor intrínseco, que foi o preço da ação, 34,20, menos o preço de exercício, como eu fiz nos outros casos, subtrair 32, deu 2,20, subtrair 34, deu 0,20. Se eu fosse subtrair agora 36, eu ia encontrar um valor negativo. Não existe valor intrínseco negativo. Então o valor intrínseco tem que ser até zero. Por isso que eu digo que o valor intrínseco é zero e o valor extrínseco é todo o prêmio da opção. Então, nesse caso, vamos rever os cálculos e você vai ver aí que realmente aquelas contas nossas estão mostradas nesse slide. Vale a 34,20, vale J32 em demanda 3,25, valor intrínseco 34,20 menos 32 é igual a 2,20, valor extrínseco 3,25 menos 2,20 igual a 1,05. O valor intrínseco é o preço da ação menos o preço do exercício, sendo que o valor intrínseco tem que ser valor sempre maior ou igual a zero. O valor extrínseco é o prêmio da opção, ou o preço da opção, tanto faz, menos o valor intrínseco. E o prêmio da opção sempre é composto por valor intrínseco mais valor extrínseco. Se eu mostrasse esse slide para você antes de explicar com exemplos na piscina, ficaria uma sopa de letras e fórmulas e números e ficaria menos didático. Por isso eu gosto de mostrar as fórmulas depois dos exemplos. Nesse caso, se você quiser completar, você pode pausar o vídeo e fazer o exercício. Valor intrínseco vai ser 34,20 menos 34, ou seja, sempre o preço da ação menos o preço de exercício. Vai dar 0,20 nesse caso. Valor extrínseco, 1,95 menos esse valor encontrado do valor intrínseco, dando, portanto, 1,75. Nesse caso, o valor intrínseco da J36 não daria um preço negativo, porque só pode ser 0 para cima, maior ou igual a 0 o valor intrínseco. Portanto, o valor extrínseco vai ser 1 menos o 0, que é igual a 1. Complete. Nas opções OTM, o valor intrínseco é... Pode pausar o vídeo para você responder. Vamos ver se você acerta. Acertou se você disse que o valor intrínseco é 0. E as opções OTM têm apenas valor extrínseco. Nessa tabela, você pode preencher, se você quiser, para treinar essa informação, colocando o valor intrínseco e o valor extrínseco de cada opção. Então, nesse ponto do curso, é importante que você possa anotar essa tabela em um caderno, ou você pode baixar o material em anexo e praticar, porque isso fixa o aprendizado. Você não vai ter que ficar fazendo cálculos para operar na bolsa, mas nós estamos no momento de você aprender o conteúdo. E para fixar o conteúdo é importante que você pratique calculando. Você pode ter auxílio de uma máquina, mas são operações simples. Então vamos ver como é que calcula. Aqui eu tenho o strike de 34, o prêmio da opção 1,95. O preço do ativo está 34,20. Como é que eu acho o valor intrínseco? 34,20 menos 34. Deu 0,20.
E o valor extrínseco é só pegar 1,95 menos 0,20, que vai dar 1,75. E os outros exemplos também, você pode fazer da mesma forma. Lembrando que aqui veio um exemplo que já teve o valor extrínseco preenchido. Para você achar o valor intrínseco, você pode ou subtrair 3,80 menos 2,32, porque sempre o prêmio da opção é a soma de valor intrínseco com valor extrínseco. Ou você pode ver a distância de 31,75 para 33,23, que seria a mesma resposta. Vamos ver como é que seriam essas respostas. Aqui chamando a atenção, antes de dar a resposta, que nem sempre o strike coincide com esse preço, esse valor que aparece no nome da opção. Não há essa obrigatoriedade, porque depois que a opção foi criada, que surgiu, começou a ser negociada, a ação pode ter distribuído dividendos, então isso pode diminuir o strike. Então, atenção para você conferir os preços de exercícios que costumam aparecer nas próprias telas de negociação, nas boletas de negociação. Você procura o nome da opção e veja qual é realmente o strike, qual é o preço de exercício, porque nem sempre coincide com o nome que você digita na hora de você comprar. Existem muitos sites que você pode pesquisar. Se você colocar no Google opções de compra Petrobras, você vai escolher o mês. Existem muitos sites que oferecem essas informações para você. E fica claro quais são os preços de exercício, quais são o nome da opção, basta você pesquisar. Então aqui estão as informações dos cálculos. Espero que você tenha acertado. Lembrando aqui o seguinte também nesse exemplo. Por que PetriJ32 está com valor extrínseco de 1,22 e PetriK32 está com valor extrínseco maior? Porque o valor da ação é o mesmo. O valor do strike é o mesmo do preço de exercício. O valor intrínseco, portanto, obrigatoriamente é o mesmo, já que se eu tenho o preço da ação mesmo e o mesmo preço de exercício, independente de um mês ser diferente do outro, que é J e K, nós temos o mesmo preço, o mesmo prêmio, o mesmo valor intrínseco. Mas por que o valor extrínseco é diferente? A resposta é o prazo, que o K é mais distante que o J. Então tem mais expectativa, tem mais tempo para acontecer eventos até o mês K. Então essa é a resposta. Então agora que nós vimos esses conceitos todos, nós iremos retomar aquele assunto da venda coberta de opções. Que agora nós temos mais conhecimento para avançar nesse conteúdo. O que é a venda coberta de opções? É uma operação que visa remunerar uma carteira de longo prazo, sem risco adicional ao de estar comprado nas ações. Quem tem ações pode, a cada vencimento de opções, lançar ou vender opções sobre as ações que possui. Em troca de um prêmio recebido, limita-se o ganho com a ação até um certo valor. Você não participará das fortes altas, mas devagar e sempre vai colocando o dinheiro no bolso e pode converter esse crédito em novas ações. Mas qual opção lançar? Vamos a um exemplo de estratégia. Um exemplo é lançar uma opção que esteja 10% acima, ou você pode escolher um percentual satisfatório. Por exemplo, nós já vimos ao longo desse curso uma situação em que a Vale estava a 33 e nós lançamos a opção com strike em 36, a 0,70. Então, nesse caso, observou-se que estava vantajoso e aceitável, em que nós observamos um ganho interessante caso aconteça o exercício nos R$ 36, porque o ganho seria de mais de 10%. Então, é uma estratégia. Mas existem várias estratégias, isso fica a seu cargo. Então eu coloquei só essa estratégia porque você pode analisar de acordo com a sua subjetividade, de acordo com a sua intenção, com a sua visão em relação à proteção que a opção oferece, em relação à taxa de retorno. Então isso fica a seu critério qual opção lançar. Não existe uma regra para escolher a opção a ser lançada. Essa decisão é individual.
partindo do princípio seguinte: aceite o exercício se acontecer. Porque pode ser que o mercado um dia amanheça, como tem aquele leilão de abertura, já amanheça bem acima e não dê tempo de você tomar nenhuma providência para você evitar o exercício. E que providência é essa? Vamos supor que você lance a opção 36 e a ação chegue perto dos 36. Você fala: não, mas eu quero evitar que seja exercido, eu quero fugir do exercício. Que estratégia eu posso fazer para evitar o exercício? A rolagem. Então, o que é a rolagem? A rolagem é você passar a obrigação para o mês seguinte e ainda colocar mais dinheiro no bolso. Então vamos imaginar que o investidor compre 1.000 ações da Petrobras cotadas a R$30 e venda Petri C32 por R$1. Vamos propor algumas situações. Então olha a operação. Você vai comprar, nesse momento, exemplo, né, 1.000 Petri 4 por 32, gastou 32 mil, e vai vender 1.000 Petri C32 e vai entrar R$1.000 na conta. Primeira situação: Petrobras sobe até próximo de R$32. Quando a ação sobe, a opção também sobe de R$1 para R$1,50. Isso acontece. Se ele comprar a opção por R$1,50 para se desfazer da obrigação, terá perda de 50 centavos, pois recebera apenas R$1. E aí ele observa as opções da série seguinte, que é a série D, e ele enxerga no home broker: olha, Petri D34 está R$1,60. O que ele faz? Ele compra Petri C32 pagando R$1,50, ou seja, ele pagou mais caro do que ele recebeu, mas na mesma hora ele vende Petri D34 por R$1,60 e nessa troca ele colocou mais 10 centavos na conta. Vezes 1.000 vai dar R$100, né? Além de receber mais dinheiro do mercado, ele liberou R$2 de alta no papel por mais um mês. Isso é uma rolagem com opções. Situação 2. Petrobras cai para R$ 27,50. Petri C32 cai de 1 para 0,30. O que aconteceu aqui foi o oposto. A ação caiu, a opção emagreceu e, na verdade, o que se tem aqui é um ganho na opção. Porque se ele vendeu por R$1, ele está vendido na opção. Ele pode encerrar por 30 centavos e embolsar R$700 de lucro e aí encerrar a operação no mês. E ganhou R$700 com esse trade na opção. Só que ele olha para a Petri C30, que é mais próximo do dinheiro, está 0,80, e ele faz uma rolagem comprando a Petri C32, que está a 30 centavos, e vendendo Petri C30. Ou seja, colocando 50 centavos a mais, mas diminuiu R$2 o preço de entrega. Então essa rolagem para dentro é uma rolagem de defesa da queda. Ele vai protegendo na queda, ele vai colocando mais dinheiro no bolso quanto mais a ação for caindo. Lembrando que ele está travando no caso de retomada da alta, no caso travando a 28. Uma rolagem para baixo ou para dentro é o que foi feito. A rolagem nada mais é do que comprar a opção em que estamos vendidos e vender uma outra, de outra série ou da mesma série. Antes de você iniciar a venda coberta, defina o que vai fazer para todas as possibilidades do mercado, para evitar imprevistos. Você pode optar por vender a opção e esperar para ver o que vai acontecer. Essa é uma conduta mais tranquila. Ou seja, você pode simplesmente vender a opção e esquecer isso naquele mês. Ou então você pode ter uma postura mais ativa, de ficar rolando, fugindo para o mês que vem, fugindo para baixo, se o mercado cair, etc. Quando você fica na estratégia mais passiva, que você fica só observando e não faz nada, se o mercado sobe, você vai lucrar com a alta. Mesmo que para isso você limite essa alta até um patamar. Mas como esse limite de alta você escolhe no início,
Uma venda coberta em que esse ganhe 10% na alta, caso seja exercido, já é mais do que o suficiente para deixá-lo satisfeito. E o financiamento, que é, na verdade, uma operação semelhante à venda coberta, mas que pode ser chamada de um outro nome se for feita dentro do dinheiro, consiste na compra de ações e uma subsequente venda de opções ITM dentro do dinheiro. A operação objetiva conseguir determinado percentual de lucro. Esse percentual é a taxa. Não se fala em rolagem nesse caso, pois o objetivo aqui é ser exercido. Aqui é para quem quer remunerar capital. Para quem quer remunerar a carteira, há a venda coberta. Na venda coberta tradicional, você vende uma opção fora do dinheiro. Aqui você vende uma opção dentro do dinheiro no financiamento. Por exemplo, Petri 4, 32 e 46. Petri 32, ou seja, dentro do dinheiro, poderia dizer também no dinheiro aqui, tá certo? Está 1,53, faltando 24 dias para o vencimento. Sendo que o preço de exercício Petri 32 é 31,75. Como é a operação de financiamento? Ela é um financiamento porque você recebe dinheiro e barateia a compra. Por isso que é um financiamento, um mercado de opções financiando a compra da ação. Se você fosse comprar a ação normalmente, tradicionalmente, você gastaria 32.460 para comprar 1.000 ações. Mas nesse caso, você vendeu 1.000 opções Petri 32, então caíram 1.530 na conta e ficou um preço efetivo de compra final de 30.930. Se você for exercido, você vai ter que vender 1.000 Petrobras por 31.750. E isso equivale a um ganho de R$ 820, que é 31.750, menos 30.930. E considerando que o custo final foi de 30.930, que é o que você deveria ter depositado na conta da corretora, o ganho líquido é 2,65%. Existe uma fórmula, mas não precisa se preocupar com a fórmula. Mas é o preço de exercício, que é 31,75, dividido pelo preço da opção na hora da montagem, que é 32,46, menos o prêmio da opção, que é 1,53, menos 1. Qual é a lógica aqui? Observe que você terá vendido a ação por 31,75, que é abaixo do preço da compra da ação inicial, 32,46, e vai sair com um ganho de 2,65%. É interessante porque você imaginar que você está ganhando dinheiro no mercado de ações, vendendo a ação abaixo do que você comprou, é até intrigante para você que está iniciando no mercado de ações. Mas na verdade você está agregando o conhecimento que você está aprendendo às operações. É uma operação altamente defensiva em que você está usando o ganho de conhecimento para gerar taxa para você. E essa taxa vem de onde? Essa taxa vem das opções. E por que isso é possível? Porque as opções têm gordura. As opções têm valor extrínseco. O que você está ganhando aqui, na verdade, é o valor extrínseco dessa opção. Nada mais do que isso. Qual é a proteção que essa operação ofereceu? Ou seja, você só vai perder dinheiro se cair quanto? Só se cair de 32,46 para 30,93. Uma queda de 4,71%. Então, essa operação tem uma taxa de 2,65% e uma proteção de 4,71%. Olha o gráfico dessa operação. Se você comprasse normal, estaria nessa linha tracejada. Já na operação de taxa ou financiamento, você ganha toda a taxa se ficar acima de 31,75. E aqui fica interessante porque a sua única preocupação é: está acima de 31,75? Está. Então vou ganhar 2,65% naquele mês. Não importa se ela oscilar, caiu, bolsa subiu 10%, aconteceu notícia ruim na China, o mercado amanheceu mal, de bom humor, não importa mais. O que acontecer aqui não importa. Basta que fique acima de 31,75 e você vai ganhar essa taxa da operação. É uma operação bem tranquila. Com proteção, e só começa a perder se baixar de 30,93. Como é que acha o 30,93? Preço atual da ação, que é 32,46, menos
o valor da opção vendida, que foi 1,53. Então aqui eu mostrei alguns exemplos com o nome da opção, preço de exercício, a cotação, o último valor, a taxa a ser exercido, essa taxa mensalizada, porque essa taxa é uma taxa para 24 dias ou para um prazo diferente, mas você tem que ver a taxa mensal, você tem que aprender a calcular a taxa mensal. Então, se você quiser, depois veja os cursos de matemática financeira para ver a taxa proporcional. Aqui na plataforma tem um curso de matemática financeira, mas você pode fazer o cálculo proporcional, o cálculo equivalente, na verdade, para colocar a taxa mensalizada, equivalente a um mês. O seguro ou proteção, que é quanto que pode cair, então toda operação tem uma taxa e uma proteção. O preço de stop é aquele 30,93 da operação que eu mostrei. O que é importante aqui? Observe que quanto maior a taxa que você quer ganhar, você vai ter que abrir mão de proteção. Se quiser proteger muito, vai ter que ganhar menos. Outro exercício. Vale estando a 33,36. Você vai vender Vale J 32 por 2,63, faltando 53 dias para o vencimento. Sendo que o preço do exercício da opção é R$ 32,00. Calcule a taxa de ganho desse financiamento e determine também a proteção oferecida pela estrutura. Agora eu peço que você realmente pause o vídeo e calcule isso. Se você obtiver essas respostas corretas, você está aprendendo. Se você não obtiver essa resposta, é necessário você contactar o suporte, tirar as dúvidas com o professor, comigo, porque realmente nós precisamos que você tenha um bom desempenho desse ponto em diante. Aqui embaixo desse vídeo existe um espaço para você tirar dúvidas. Qualquer dificuldade que você tenha para fazer esse cálculo, escreva abaixo desse vídeo para que você não prossiga sem conseguir resolver esse exercício. Então vamos para a solução. Compra de 1.000 vale a 33.360, recebe 2.630, um custo final de 30.730. Como é que calcula a taxa? Se for exercido, vai vender por 32.000. Então ganha de quanto? 32.000 menos 30.730. Deu 1.270. 1.270 dividido pelo custo. 30.730. Dá 4,13%. Esse é o valor da taxa correto. E a proteção? Uma queda de 33,36 para 30,73. Que dá 7,88%. Você pode ver qual é o tamanho da queda, fazendo 33,36 menos 30,73. E divide esse valor por 33,36. Que é o valor de onde partiu a queda. Vai dar 7,88%. O gráfico está aqui, observe o tamanho da proteção, do colchão de proteção. E observe que o ganho vai ser o mesmo, a taxa cheia, acima de qualquer valor que a ação esteja de R$ 32,00 para cima, para frente. Portanto, esse é o conceito de hedge. Hedge é proteção. Quando você tem uma carteira e não protege, quando a bolsa cai, você cai junto. Nesse outro exemplo, com hedge, quando a bolsa cai em laranja aqui, você pode cair menos se você tiver uma defesa com opções. Quem vende opções, quando a bolsa cai, essas opções emagrecem, você está vendido, você está lucrando um pouquinho quando essas opções emagrecem. Você pode recomprar as opções e ter lucrado naquele mês. Você pode rolar para baixo, mas cuidado sempre, porque você está travando num strike mais baixo. Quando o mercado voltar para cima, você tem que lembrar disso. Tem que destravar a carteira, se for o caso. Rolando para o mês da frente. Então, não é tão simples fazer rolagens, porque você precisa ter uma certa habilidade. Então, isso exige treinamento, exige prática. Portanto, o mais simples é você fazer só uma venda coberta, de
Se você não está confortável para travar toda a carteira com a venda coberta, venda uma parte das opções. Você tem 1.000 ações, venda sobre 300, sobre 500. Só não pode vender mais do que tem na carteira de ações. Você não pode ter 1.000 ações e vender 1.200 opções, senão você vai ficar descoberto, que é o que nós não queremos. Mas até o limite da sua carteira de ações é uma operação tranquila, venda coberta de opções.